nome é Sullivan Bressan e estou preparando uma nova exposição sobre as maquetes das 7 maravilhas do mundo antigo. A minha paixão sobre as 7 maravilhas começou na infância, quando, mexendo entre as coisas lá, aquelas coisas que a gente guarda sempre e nunca usa, achei entre as coisas do meu irmão esse pequeno livrinho, sobre as 7 maravilhas do mundo, da seleção do Reader Digest. E aquilo me fascinou muito, em primeiro lugar, porque não se tinha a certeza de como elas eram, né? Só se podia ter, assim, conjecturas, né? Há várias versões de cada maravilha, né? Então, assim, aquilo me fascinou porque, primeiro pelo mistério, né? Como seria essas maravilhas, né? E, enfim, aquilo foi cozinhando na cabeça, até que depois, já com 30 anos, depois de formado na universidade, eu fiz letras na URGS. Quando eu me formei, eu ainda não tinha um emprego. Então, assim, eu tinha muito tempo disponível e comecei, assim, aquelas ideias que me vêm na cabeça, né, de vez em quando. Eu disse, não, por que não fazer uma reprodução em maquete das 7 maravilhas, né? Não sei se alguém, na época, não sei se alguém já pensou nisso, mas, enfim, vou fazer, tenho tempo, tenho material. E aí comecei a fazer, aí claro, comecei a pesquisar sobre o tema, né, li vários livros sobre as 7 maravilhas, né, esse inclusive que eu recomendo muito, né, que é feito por historiadores e por arqueólogos, né. E a partir dali fui fazendo, depois fiz o mestrado em letras, aí tive que parar um pouquinho com a produção, e depois, até o final, eu levei 10 anos para fazer, desde o começo, lá na primeiro corte, no primeiro papel, até o material pronto que vocês vão ver na exposição, levei 10 anos. E a partir desse projeto, né, posso dizer, surgiu a ideia também de fazer um livro, né? Por que não fazer um livro contando a história das 7 maravilhas? Esse livro acabou sendo a minha tese de doutorado, né, que eu fiz na URGS sobre literatura, e a professora, a Maria Luísa Berwanger, muito solicitamente aceitou que eu fizesse o livro como a tese, né? Então, assim, e esse livro também foi publicado recentemente na Amazon, no site da Amazon que vende o Kindle, né, o site que vende e-books. Ele está lá. O título é Imagens Invisíveis do Passado. Bom, sobre o processo de construção das maravilhas, eu não sou arquiteto, então, assim, eu tive que aprender tudo fazendo, né? Eu fazia coisas, não dava certo, destruía, fazia tudo de novo. Só para ter uma ideia, o Colosso que vocês estão vendo aí na exposição foi a quarta tentativa, a minha quarta tentativa. As outras 3 deram errado, né? Eu não gostei, enfim. Ou, assim, ficaram muito pesadas, né? Dependendo do material. Ficava bom, mas ficava muito pesado. Então, assim, para carregar era um problema. Então, tive que pensar numa substituição de material, né? Então, as colunas do templo, por exemplo, originalmente eu pensei em fazer todas de gesso. Ficou muito pesado. Tive que fazer parte de gesso, a parte de cima e de baixo de gesso, e o tronco da coluna de papel, né? Eu gostei muito do resultado, né? Bom, materiais, assim, eu usei vários, né? Usei várias escalas também, né? Infelizmente não pude fazer a mesma escala para todas, como era uma ideia original que eu tinha, porque senão o Zeus de Fídias, por exemplo, ia ficar muito pequeno em relação às pirâmides iam ficar gigantescas, né? Não tinha como fazer. Então cada maravilha foi feita numa escala diferente. Os materiais foram vários, assim, eu usei desde papelão, isopor de maquete, que é um isopor especial feito justamente para isso, né? Madeira bem fininha, que também é feita especial para maquetes, plástico, de tudo. Inclusive reciclei várias coisas, né? A parte de cima do farol de Alexandria, por exemplo, aquele cone, é a parte de cima de uma garrafa PET de Guaraná, que eu só pintei e adaptei, né? Então, assim, materiais foram vários. Isso foi muito interessante porque, assim, fazendo isso, a gente começa a ver materiais de outra forma, né? A gente olha uma embalagem de chimia, por exemplo, e já aquela embalagem não é só uma embalagem, tu já pensa naquilo ali como uma possibilidade de ser uma arquitrave,
ou de ser, enfim, alguma coisa que possa ser usada nas maquetes. Foi um trabalho muito bom, muito interessante, muito desgastante também. Das 7 maravilhas, com certeza, você deve estar se perguntando qual foi mais trabalhosa. Com certeza o mausoléu de Halicarnasso, porque ali havia centenas de estátuas, né? Eu fiz questão de reproduzir cada uma e, pior ainda, né, através das pesquisas, eu fiquei sabendo que na época as estátuas elas eram pintadas, né? Então, o objetivo da arte grega era imitar a natureza exatamente como ela é. Então, muito embora hoje a gente olhe as estátuas da época em branco, né, só o mármore, elas na verdade eram pintadas totalmente, inclusive a pele, roupa, tudo isso era pintado para dar a impressão de ser aquilo que hoje nós chamaríamos de manequim, né? Na época eram as estátuas. Então eu fiz questão de reproduzir exatamente como era, pintando cada estátua, né? Isso foi muito trabalhoso, muito ousado, né? Muito difícil, mas que depois no final foi uma recompensa muito grande. Quando eu vi o resultado, eu achei muito interessante, gostei muito do meu trabalho. Bom, a primeira maquete que eu comecei a fazer foi a do farol. Assim, eu não segui um processo, pode parecer, né, que eu segui assim, eu fiz primeiro uma, depois outra, depois... Não, eu comecei a fazer o farol, depois já comecei a fazer o mausoléu, depois fui para outros e depois retornava para o que eu já tinha feito. Como eu comecei a fazer o farol, eu acho que posso começar a falar dele especificamente. O farol de Alexandria é uma das maravilhas mais interessantes. Em primeiro lugar, porque ela não constava na lista oficial que os gregos fizeram sobre as 7 maravilhas. No lugar dele eram as muralhas da Babilônia. Na Idade Média, um monástico europeu chamado Beda substituiu as muralhas da Babilônia pelo farol de Alexandria. E a lista acabou ficando assim, né? Veio para nós com o farol e não as muralhas da Babilônia. O farol também é muito interessante porque ele era a única das 7 maravilhas que tinha uma função prática, né? Todas as outras eram ou túmulos ou simplesmente para o embelezamento de um palácio, por exemplo, como os Jardins Suspensos. O farol não, o farol ele tinha um objetivo prático muito específico que era guiar os navios até a cidade de Alexandria, né? Ele era um ponto de orientação. A cidade de Alexandria, recentemente fundada por Alexandre, né, o Grande, se tornou uma grande cidade, entre outras coisas, por causa do farol, né? Porque o farol era um ponto de referência para os navios que navegavam pelo Mediterrâneo. A costa do Egito ela sempre foi muito traiçoeira, porque os navios eles não enxergavam a costa até que chegavam bem perto. Então o risco de colisão com algum recife era muito grande. O farol ajudou muito nisso, porque, segundo os textos antigos, a luz do farol era vista por milhas de distância no mar. Então aquilo ali, os navios olhavam a estrela, a estrela como era chamada, né, o farol, chegavam com muito mais segurança na cidade de Alexandria. Isso, com certeza, impulsionou o progresso da cidade, né, o progresso mercantil da cidade. Pesquisando, né, sobre a maravilha também, vi outras coisas. Por exemplo, ele era a construção mais alta do mundo, com exceção das pirâmides do Egito, né? Só as pirâmides eram maiores do que ele. Então, assim, no começo não se tem muita certeza se ele tinha uma luz, né? Os textos que falam sobre luz no farol já da época dos romanos. Então, na época dos gregos, a gente não tem referências se havia luz ou não. Outra coisa que também é muito polêmica é o que eles usavam para produzir essa luz, né? Já que no Egito não tinha muito material, né? Madeira era raro no Egito, um país desértico. Então, atualmente a tese mais defendida é que eles usavam óleo, né? Uma espécie de óleo ou uma resina que em combustão e através de espelhos essa luz era ampliada e direcionada para o mar. O farol foi construído logo depois que a cidade foi inaugurada, a cidade de Alexandria, né? O arquiteto responsável pelo projeto foi Sóstrato de Cnidos. Foi provavelmente obra de Ptolomeu, né, um dos generais de Alexandre que ficou com o Egito depois da morte do imperador.
Uma das polêmicas sobre o farol era quem estaria representado na estátua que está bem acima do cone, né? Logo no final. A ideia mais defendida pelos historiadores é que era o deus dos mares, Poseidon, o que faria todo sentido, né? Mas há também a teoria de que seria Zeus ou o próprio Ptolomeu, né? Assim, num arrobo de egocentrismo, colocou a estátua dele mesmo em cima do farol. Eu optei, quando fiz a maquete, eu tive que optar por uma dessas três teorias. Eu optei pela de Poseidon, que eu acho a mais lógica, né? Já que, de acordo com a inscrição que havia na base do farol, o farol foi feito para a segurança daqueles que viajam pelo mar, né? Então, acho fazia muito mais sentido colocar no farol uma imagem do deus dos mares do que de Zeus ou do próprio Ptolomeu. Bom, os jardins suspensos da Babilônia foram construídos por Nabucodonosor II durante o período áureo da cidade, que foi séculos 4 a 3 a.C. Diz a lenda que ele teria construído os jardins porque uma das suas concubinas, chamada Amites, vinha de uma região chamada Média, no Oriente Médio. E essa região era conhecida por ter muitas montanhas. Então, ela, reclamando para o imperador que sentia falta das montanhas da sua terra natal, ele, para não perder a companhia dela, né, teria mandado construir um jardim vertical, né? É aquela coisa, isso não sabe até onde é mito, até onde é realidade, mas se não é real, como dizem os italianos, se não é vero é bene trovato, né? Se não é verdade, é uma história muito boa. Os jardins suspensos têm uma curiosidade que muitos historiadores acham que eles na verdade nunca existiram. Por que disso? Porque não há nenhum registro na literatura dos gregos antigos sobre alguma coisa que possa ser relacionada com jardins suspensos. Heródoto, por exemplo, que é o pai da história, talvez o maior historiador grego da época, da antiguidade, não faz nenhuma menção, e ele teve na Babilônia. Quer dizer, é muito curioso, um historiador que teve na Babilônia, que fazia relatos pormenorizados de tudo que via, onde passava, não fez nenhuma referência a um jardim suspenso. Há outras teorias que procuram meio que mesclar, né, uma suposta realidade com uma interpretação errada. Uma dessas teorias é que o jardim seria o próprio zigurate, que estava no centro da cidade, que teria sido embelezado com árvores e daí ficou com a fama de jardim suspenso. Eu, particularmente, acho muito difícil a ideia de que não existia um jardim suspenso. A partir do princípio que todas as outras 6 realmente existiram, né, por que só uma não existiu? E na lista original, como eu já falei anteriormente, estavam as muralhas da Babilônia, que estão até hoje lá e podem ser confirmadas a sua existência. Reais ou não, os jardins suspensos ficam sendo até hoje como talvez o maior exemplo do que o amor e o poder pode fazer quando se juntam. Sobre as pirâmides do Egito, elas são a primeira das 7 maravilhas a ser construída e, por ironia ou por competência dos egípcios, a única que se mantém até hoje. Originalmente, elas eram cobertas por uma espécie de gesso, um mineral chamado tura, que dava às pirâmides exatamente uma superfície lisa, não como elas são hoje, né, em degraus. Aquilo ali foi, ao longo da história, os egípcios foram retirando aquela cobertura para fazer casas e outras construções na própria cidade do Cairo, no Egito. Elas foram construídas na 4ª dinastia, são o apogeu, representam o apogeu das construções das pirâmides, né, que começaram bem antes, mas que atingem o ápice durante a 4ª dinastia. Especificamente durante os reinados de Quéops, Quéfren e Miquerinos, né? Quéops sendo a maior, Quéfren a segunda e Miquerinos a menor. Foi necessário um esforço quase que inimaginável para a nossa época, né? Já que hoje em dia nós teríamos guindastes, teríamos maquinário, teríamos muita coisa. Na época não, eles tinham apenas muita gente e um serviço organizado.
né, de pessoas organizadas. Tem a questão de como as pedras foram deslocadas até o local, né, porque entre a pedreira onde elas foram retiradas, né, até as pirâmides é uma distância muito considerável. Há várias teorias sobre isso, né? Uma das teorias é que seria uma espécie de roldana que recobria a pedra, eles iam rodando isso até chegar lá. A outra, que eu acredito que é a mais próxima da realidade, que eles teriam feito uma espécie de avenida de pedra e usando o betume, que era muito comum no Egito, que é uma substância muito aderente, né? Eles colocavam aquele betume na avenida e simplesmente empurravam a pedra. Há outra teoria de que seriam troncos de madeira, de que eles iriam colocando no início, o tronco iria passando por baixo da pedra, ele é retirado de novo de trás e ia para frente. Uma espécie muito semelhante àquele mecanismo de um tanque de guerra, né? Só que ali, em vez de uma esteira, seriam troncos de madeira. Essa teoria ela é muito interessante, mas ela tem um problema, né? A maior madeira que existia no Egito da época era a palmeira. O tronco da palmeira dificilmente iria suportar o peso de uma pedra durante muito tempo, né? Então é uma teoria que, embora interessante e fisicamente muito provável, né, ela se torna improvável devido à geografia do Egito, né, que não produziria um tronco forte o suficiente para aguentar o peso das pedras. Bom, na verdade a gente fala das 3 pirâmides do Egito, mas na verdade na lista dos gregos é a pirâmide de Quéops, que é realmente a maravilha. As outras seriam, né, uma espécie de decoração da grande pirâmide, que é a pirâmide de Quéops. Ela tinha originalmente 145 metros de altura. Com o tempo, o desgaste, a erosão, aquilo que eu já falei, eles foram retirando aquela superfície, né, aquele material que cobria a pirâmide. Hoje ela tem 10 metros a menos, ou seja, ela tem 135 metros. Até bem pouco tempo podia se subir nela, mas a partir dos anos 80, uma lei no Egito proibiu que os turistas subissem na pirâmide justamente pelo risco, né, de quedas e de acidentes, enfim. Originalmente, ou pelo menos a maioria dos historiadores acreditam que elas eram realmente túmulos para os faraós, né? Mas vocês podem ver aí muitos textos na internet, teorias da conspiração, pode ter muita coisa dizendo que elas eram, na verdade, laboratórios astronômicos, ou até que eram celeiros para guardar, estocar alimentos. Isso tudo historicamente não tem muito sentido, já que elas eram fechadas, depois de construídas elas eram totalmente fechadas, e o que elas tinham no interior era simplesmente corredores e a câmara real onde era colocado o sarcófago. Então tudo leva a crer que eram realmente túmulos, né, gigantescos, faraônicos, né, daí a expressão que vem até os dias de hoje, né, uma obra faraônica. Se pensar em termos modernos, claro, foi um dinheiro, uma coisa absurda, né? Investir tanto dinheiro, tantos homens, tanta coisa para fazer simplesmente um túmulo para o faraó. Mas se a gente for pensar, analisar a mitologia dos egípcios, né, a gente pode perceber que você fazer algo para o faraó, você está fazendo algo para si mesmo, né? Porque o faraó era o representante de Deus na Terra. Ele não era simplesmente um presidente ou um rei no sentido moderno da palavra. Não, ele era o representante do Deus na Terra. Então, você fazer algo que beneficiasse o faraó, você estava fazendo algo que beneficiasse Deus, né? Então, você estava pensando também em si mesmo. Continua como a única das 7 maravilhas, como falei, a primeira a ser construída e a única que se manteve de pé até hoje. Até o século XIX, a pirâmide de Quéops foi a estrutura mais alta do mundo, para você ter uma ideia do que foi isso na época, na antiguidade, né? Ela perdurou como a estrutura mais alta até a construção da Torre Eiffel, no final do século XIX. Então, aí nós temos uma ideia da imponência, né? E da grandiosidade de uma maravilha que talvez seja maior justamente por sua durabilidade. Há um provérbio árabe que diz: o
O homem teme o tempo, mas o tempo teme as pirâmides. Bom, outra das 7 maravilhas é o Zeus de Fídias, que se situava na cidade de Olímpia, na Grécia. A cidade de Olímpia, pelo próprio nome vocês podem perceber, é o berço dos chamados Jogos Olímpicos, que eram jogos feitos em homenagem a Zeus. Justamente por isso a estátua dele estava nessa cidade. Os jogos eram feitos a cada 4 anos, como são hoje, né? Só que eram muito diferentes dos jogos modernos, né? Dos Jogos Olímpicos modernos. A única semelhança é que eram esportes, eram competições, e que eram feitos a cada 4 anos. As semelhanças param por aí. Para começar, os atletas competiam completamente nus, né? Só podiam assistir os jogos homens ou mulheres solteiras, incrível que pareça, mulheres casadas não poderiam. A única mulher casada que poderia assistir os jogos era a sacerdotisa de Deméter, que ficava num lugar de honra na tribuna, né? A pista de atletismo era muito diferente da pista moderna, não era uma pista circular, era uma pista reta, ou seja, os atletas iam e voltavam várias vezes, uma vez ou várias vezes, né? A estátua foi feita séculos antes de Cristo por Fídias, talvez o maior escultor da Grécia antiga. Ele também foi responsável pelo templo do Partenon, em Atenas, que era o templo dedicado à deusa Atena, né? A obra levou 10 anos para ser feita e Fídias desenvolveu uma técnica muito interessante para a época, revolucionária até, né? Em vez de fazer uma estátua totalmente de pedra ou mármore, como era o comum, né, ele fazia uma estrutura de madeira e em cima dessa estrutura ele trabalhava com marfim e ouro, né, que ele moldava de acordo com o formato que ele queria. A obra, na verdade, foi feita fora do templo e foi transferida para o templo em partes, né? Justamente, ela era feita em partes. Então, não era uma obra não era uma estátua como nós costumamos ver, né, hoje em dia, estátuas gregas de mármore ou de pedra, não. Ela era feita totalmente, ela tinha um interior de madeira revestida de marfim e de ouro. Marfim mesmo, do dente da presa do elefante. Você imagina a quantidade de elefantes que não foram mortos, abatidos para serem feita aquela maravilha. Hoje em dia, certamente seria uma maravilha totalmente politicamente incorreta, né? Teria que fazer utilizar outro material. Mas enfim, Fídias foi revolucionário, foi um artista revolucionário justamente por isso. Ele criou uma técnica inovadora para fazer estátuas gigantescas, né? Bom, a estátua ela ficava fechada a maior parte do tempo, né? Ela só era aberta realmente durante os Jogos Olímpicos ou em situações especiais, né? Durante os Jogos Olímpicos, os atletas, eles iam, depois de terminados os Jogos, todos os atletas vencedores entravam no templo e depositavam a coroa de louros, que era o prêmio da vitória, depositavam aos pés de Zeus, como um agradecimento à imortalidade, já que os atletas que ganhavam os Jogos Olímpicos eram considerados semideuses, né? Eles entravam na cidade, inclusive, quando eles venciam Olímpia e voltavam às suas cidades, eles entravam por um buraco feito na muralha, porque os gregos achavam que um semideus não pode entrar no mesmo lugar que entravam as pessoas normais. Então era feito um buraco, ele entrava por ali, sob uma chuva de flores e aplausos, enfim, e depois esse buraco era fechado. Durante toda a vida, os atletas vencedores também eram agraciados com favores, com prêmios, enfim, eles eram considerados nas suas cidades como verdadeiras referências, mais ou menos como são os atletas hoje em dia. A estátua de Zeus em si, ela tinha 13 metros de altura e foi representada como sendo um deus sentado em um trono, né? Isso, para alguns autores da antiguidade, consistia num paradoxo, já que a cabeça de Zeus quase encostava no telhado do templo. Então, Pausanias, um dos autores gregos, disse que o Zeus, se ele resolvesse se levantar, ele destelharia o próprio templo, né? Mas, como era uma estátua, obviamente, Fídias não pensou nessa possibilidade de ele se levantar.
A estátua teria a pele, né, como marfim, e todo o manto que Zeus usava seria recoberto de ouro. Aí vocês podem imaginar a quantidade de ouro que não foi usado, e de marfim também. Ao redor da estátua havia um muro onde foram pintadas várias cenas da história de Zeus, do próprio Zeus, daquele que é considerado o rei dos deuses gregos, né? Zeus na Grécia, e em Roma era Júpiter. Bom, o mausoléu de Halicarnasso se encontrava na cidade de Halicarnasso, no reino da Cária, hoje Turquia, sudoeste da Turquia. Se vocês forem na cidade de Bodrum, hoje em dia, vocês vão ver muitos dos restos do mausoléu, né, no sítio arqueológico que tem lá até hoje. Ele foi construído, segundo a história, pelo rei Mausolo, que reinou na Cária e que fez da cidade de Halicarnasso a capital do seu país. Transferiu de outra cidade para Halicarnasso e ali remodelou totalmente a cidade. Depois que ele morreu, segundo a história, a sua mulher e irmã, Artemísia, ordenou a construção de um enorme túmulo para homenagear o marido. Essa história, hoje em dia, ela é acreditada parcialmente pelos historiadores. Na verdade, fica difícil acreditar que toda a obra foi planejada e arquitetada pela esposa. Provavelmente, o próprio Mausolo tenha começado a construção e a viúva tenha concluído ela. Ela foi feita por 4 escultores, né, cada um responsável por um lado do mausoléu, e o projeto todo e a parte de cima, a quadriga que está em cima, foi obra de Pythius. É muito interessante porque a quantidade de estátuas que tinha no mausoléu fazia dele talvez o maior museu ao ar livre do mundo, porque eram muitas estátuas, né, centenas, o número passava de centenas, e todas ao ar livre, ou seja, você poderia contemplar elas passando pela cidade. Enfim, o mausoléu ficava bem no centro da cidade, justamente, em cima do túmulo do Mausolo, né, que tem até hoje, lá na cidade de Bodrum. Pode entrar ali embaixo do sítio arqueológico, tem ainda as ruínas do túmulo dele, do rei Mausolo. O mausoléu ele foi parcialmente destruído por um terremoto e depois foi usado pelos cavaleiros templários na final da Idade Média, começo do Renascimento, século XIV, XV. Ele foi usado para a construção de uma fortaleza que tem na cidade de Bodrum até hoje. Os cavaleiros, na época, né, a cidade era dominada pelos cavaleiros templários, ou seja, era um território cristão. Então eles construíram ali uma fortificação para defender a cidade do domínio dos otomanos, né. Claro que não resistiu muito, né, já que a Turquia hoje é domínio também dos otomanos. Só que essa fortificação ficou até hoje. Então, se vocês forem na cidade de Bodrum, na Turquia, e visitarem a fortaleza, né, o Forte de São Pedro, que tem lá até hoje, vocês vão ver muitas das partes do mausoléu estão incrustadas na própria construção da fortaleza. É um amálgama de materiais assim, muito interessante. Você aprende muito da história ali. Inclusive, nos jardins dessa fortaleza, há a reprodução de 2 estátuas que foram encontradas durante a escavação arqueológica de Charles Newton, no século XIX. Ele foi o inglês que encontrou o local exato das ruínas, né, do mausoléu. E levou grande parte do material para Londres, claro, que estão até hoje no Museu Britânico. Mas na cidade de Bodrum, se vocês visitarem a fortaleza, que está logo numa parte superior da cidade, né, numa colina, se for visitar lá, vocês vão ver a reprodução de 2 estátuas que o arqueólogo inglês encontrou. Na época, acreditavam que as estátuas representavam, inclusive, Mausolo e sua esposa Artemísia. Hoje em dia, os historiadores já não têm muita certeza sobre isso.
já que eram centenas de estátuas que estavam no mausoléu. Não tem como se ter uma certeza se aquela era ou não a estátua de Mausolo e Artemisia. Mas durante muito tempo se acreditou nessa teoria. É interessante acreditar, né? Mas também é interessante, é preciso botar um pé no chão e analisar que pode não ser, pode ser a representação de muitas pessoas. Muitas pessoas foram representadas no mausoléu, entre deuses e pessoas eminentes da Cária, no reino da Cária da época. E também da família real, obviamente, né? Se Mausolo era um rei, ele devia ter uma família real numerosa e, com certeza, muitos deles também foram retratados no mausoléu. Outra das 7 maravilhas foi o famoso Colosso de Rhodes, na cidade de Rhodes, na ilha, que era a capital da ilha de Rhodes também. Ele foi construído por Cáries de Lindos. Tem uma história toda atrás dele, que é o seguinte: a cidade de Rhodes foi sitiada durante muito tempo, né, mas conseguiu bravamente resistir a esse sítio e expulsar os invasores de lá. Em homenagem ao deus padroeiro da cidade e da ilha, que era o deus Hélios, o deus do sol, né, a cidade resolveu construir no porto uma estátua gigantesca representando aquele deus. Era, na época, a estátua mais alta, mais imponente do mundo. Acredita-se que ela tinha entre 30 e 33 metros de altura e foi feita inteiramente de ferro, pedra e revestido, a pele do colosso era totalmente de bronze. Aí se imagina a quantidade de material que não foi usado, né? A quantidade, o valor material disso, né? Quanto que seria um valor se fosse feita hoje, por exemplo, né? Tem digamos, a cultura popular, né, o imaginário popular sempre representou a estátua como um homem que está com as pernas abertas e os navios passando embaixo para entrar no porto de Rhodes. Essa teoria, atualmente, ela está um pouco desacreditada, né? Ela tem origem numa lenda medieval que tem na cidade, que, se vocês forem a Rhodes, hoje em dia, vocês vão ver na entrada do porto 2 moles, né? E no final de cada mole vocês vão ver 2 colunas e um cervo em cima de cada coluna. Uma lenda medieval dizia que os pés do colosso estavam nessas 2 colunas, né? No lugar onde estão essas 2 colunas. Daí se criou essa ideia de que a estátua tinha as pernas abertas e os navios passavam por baixo. Para construir uma estátua assim, né, nesses padrões, eles teriam que fechar o porto da cidade durante 10 anos. Né? A estátua levou 10 anos para ser concluída. Isso seria inviável, né, do ponto de vista financeiro. Uma cidade como Rhodes, que tinha quase que totalmente dependia do comércio, né, portuário, não poderia ficar com o porto fechado durante 10 anos. Né? Então, hoje em dia, os historiadores acreditam que, na verdade, ele estaria mais para a direita, onde hoje é o Forte de São Nicolau, uma construção redonda, né? Aquela construção teria sido a base do colosso e ele teria sido feito ali. Né? Se vocês forem na internet, colocarem ali o Colosso de Rhodes, vocês vão ver uma das representações dele, é justamente ele em uma base circular, né? E com as pernas fechadas. É possível uma estátua com as pernas abertas e o navio passando por baixo, já que os navios na época eram bem pequenos, não eram navios como a gente tem hoje em dia, ou no Renascimento, quando foi feita as representações das 7 maravilhas, começaram principalmente no Renascimento. No Renascimento há inclusive uma gravura mostrando o colosso com as pernas abertas e uma caravela passando embaixo. Obviamente uma caravela não poderia, a estátua teria que ser muito grande. Né? Até mesmo se vocês forem em Rhodes e olharem para as duas colunas, né, elas estão separadas por quase 100 metros de comprimento. Então teria que ser uma estátua muito maior do que a estátua que se tem em registro, né, que teria apenas entre 30 e 33 metros. Mais ou menos a altura do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Né. A obra foi feita por Cáries de Lindos. Né, Lindos era uma outra cidade da ilha de Rhodes. Diz a lenda que ele depois de construir o Colosso, ele foi processado por ter desviado
o bronze ou o dinheiro feito na obra, e ele mesmo teria subido na estátua e se jogado, se suicidado. É uma história interessante, mas não tem nenhum respaldo histórico mesmo. Se a gente falei o deus Hélios, é muitas vezes confundido com Apolo. Então vocês podem ver, de repente, em muitos livros ou em muitos sites da internet, vocês vão ver, a representação, o Colosso de Rhodes representava o deus Apolo. Na verdade, ele representava o deus Hélio, que é o deus do Sol. Mas Apolo e Hélios, dependendo do lugar, eles eram, digamos assim, eram deuses que eram trocados um pelo outro. Enfim, a mesma estátua representava Hélio ou Apolo, então por isso que ficou essa ideia de que o Colosso representava Apolo. Na verdade, ele representava o deus Hélio, que era o deus padroeiro da ilha de Rhodes, né? Outra coisa interessante sobre o Colosso é que na modernidade, né, nos dias atuais, nós temos na cidade de Nova York a famosa Estátua da Liberdade. Quem for lá vai ver dentro do pedestal da estátua um poema escrito por uma poetisa americana, Emma Lazarus, e ela intitula esse poema Um Novo Colosso, justamente como uma forma de dizer que a Estátua da Liberdade é o novo Colosso. Tem tudo a ver, né? Está na entrada de um porto importantíssimo, um dos mais importantes do mundo, né? E toma também como referência a tocha, né? A Estátua da Liberdade está carregando a tocha da liberdade, a luz da liberdade. Dizem também, né, na história do Colosso, que ele tinha uma luz, uma tocha, né, e essa luz servia de referência para os navios. Seria um outro farol de Alexandria, só que na cidade de Rhodes. Essa tese, embora muito interessante, né, ela não tem respaldo histórico, não é comprovado que o Colosso tinha uma tocha, e sequer se tivesse tocha, se essa tocha teria uma luz, o que seria muito complicado, né, já que o Colosso ele não era como a Estátua da Liberdade, você pode entrar dentro da estátua e subir ela por dentro. O Colosso não, o Colosso ele era inteiramente maciço. Dentro dele era pedra e ferro, então você não podia entrar por dentro. Você teria, para subir o Colosso, você teria que subir por fora, o que seria muito arriscado, né? Então, como fazer uma tocha que teria um fogo? Seria muito complicado fazer uma coisa dessa. Mas é uma história que foi registrada, né? Talvez um mito, talvez não, mas foi registrada. O templo de Ártemis se situava na cidade de Éfeso, na Turquia. Hoje Turquia, na época era o reino da Lídia, na Ásia Menor. Até hoje há as ruínas da cidade de Éfeso, né? Você pode visitar lá o anfiteatro, a biblioteca e também as ruínas do templo. Claro que muito das ruínas, já que o templo foi descoberto por um arqueólogo inglês no século XIX, John Turtlewood, muito desse material está no Museu Britânico hoje, né? Mas algumas coisas vocês ainda podem ver na cidade de Éfeso, na Turquia, no sítio arqueológico de Éfeso. O templo foi construído, na verdade, 2 vezes. Na primeira vez numa escala um pouco menor e na segunda vez na escala realmente gigantesca, né? E se tornou o maior templo da antiguidade. Para vocês terem uma ideia, ele era 3 vezes maior do que o famoso Partenon em Atenas. Era um templo dedicado à deusa Ártemis, que era a deusa, segundo na mitologia grega, a deusa da caça, né? Era irmã de Apolo, e foi durante muito tempo um centro cultural muito famoso na antiguidade, a cidade de Éfeso, principalmente no mundo grego, obviamente. Na época, a Grécia, a parte ocidental da Turquia, fazia parte da chamada Magna Grécia, a Grande Grécia. Então, muitas cidades hoje na Turquia, que estão na Turquia hoje, na época eram cidades gregas. O templo tinha 130 metros de comprimento por 78 metros de largura. As colunas, de acordo com Plínio o Velho, tinham 20 metros de altura e chegavam a um número absurdo de 110 colunas, segundo o relato de Plínio, né? Era um templo enorme, né? Daí vocês podem ver o tamanho da devoção que Éfeso tinha pela deusa, né? Ártemis, ou Diana para os romanos, né? Diz a história também que foi em Ártemis que São Paulo
teve uma das maiores resistências, né, à doutrina dele. São Paulo foi o primeiro difusor do cristianismo. Diz que lá ele teve uma maior resistência justamente pela força que tinha a fé em Ártemis, né? Quando ele tentou levar a palavra de Cristo, os efésios responderam com a famosa frase: nós somos adoradores de Ártemis, né? Aqui é a Ártemis dos Efésios, ou seja, aqui o cristianismo não vai ter vez. Mas realmente teve, depois a cidade se converteu ao cristianismo, e hoje é uma cidade, é um sítio arqueológico na cidade de Éfeso, também na Turquia, na parte ocidental da Turquia. Bom, para vocês que quiserem saber um pouco mais sobre a minha obra, eu está vendo também aqui durante a exposição, o meu primeiro livro, que é na verdade uma sátira, um romance policial em tom de sátira, Jeca o Estrebuchador, a versão brasileira de Jack o Estripador. Foi o meu primeiro filho, como costumo dizer, logo depois que eu me formei em letras na URGS. Além desse, vocês podem também acessar outros livros no site da Amazon, Kindle, que é um site da Amazon só de livros em formato digital. Podem colocar o meu nome lá, vocês vão ver Alegrias e Alegorias, que é o meu livro de contos que ganhou o prêmio em Manaus. E tem também o livro que foi inspirado justamente nas 7 Maravilhas do Mundo. Fazendo as maquetes que vocês estão vendo, eu me inspirei para criar um livro que acabou sendo a minha tese de doutorado na URGS. É um romance histórico chamado Imagens Invisíveis do Passado. Se colocar no site da Amazon esse título, ou o meu nome, também vai vir toda a minha obra. Além disso, tem um blog que está aparecendo no vídeo, e esse blog especificamente sobre as 7 Maravilhas, né? E tem também um site, também está aparecendo no vídeo, onde vocês podem ver, além das maravilhas, a minha outra produção, tanto literária quanto musical. Eu agradeço muito a atenção de todos, espero que tenham gostado da exposição, e para aqueles que vão aprofundar um pouco mais no tema ou na minha obra, eu espero que gostem. Um abraço.